Dieta carnívora. Agora tá na moda essa bosta, essa dieta. E aí, gente? Vocês estão prontos? Eu acho que isso daqui também vai ser divertido, hein? Os defensores dessa dieta afirmam que ela traz benefícios para a nossa saúde porque os nossos ancestrais se alimentavam exclusivamente de carne e não enfrentavam as doenças do dia de hoje. Eu, sinceramente, não sei vocês, mas assim, me parece um bom argumento não ter doença crônica, então, né? Sei lá qual foi o ponto desse cara. Mal eles sabem que a expectativa de vida naquela época era de apenas 35 anos. Agora, deixa eu ensinar uma coisinha pra vocês. É muito mais fácil você contar uma mentira ou passar uma informação errada do que desmentir essa informação errada ou essa mentira. Por exemplo, caso alguém venha e te diga que a Terra é plana, você vai ter que explicar a gravidade para a pessoa. Só que é muito mais fácil alguém dizer, não, a Terra é plana, é óbvio, do que você explicar a gravidade para uma pessoa. Isso não significa que você está errado, mas você vai ter muito mais trabalho para desmentir isso do que a pessoa teve para contar a mentira. E aí vem o pulo do gato, cara. Média de idade, expectativa de vida, essas coisas, elas têm um problema muito grande. É que toda média que você tira, ela pode muito bem não representar de fato o que acontecia. Então vamos supor que, por exemplo, a gente tem um grupo de duas pessoas. Uma pessoa ganha R$ 50 e outra pessoa ganha R$ 150. A média disso daí, se a gente pegar as duas pessoas, é que cada uma ganha R$ 100. Só que de um lado tu tem uma pessoa que ganha 3 vezes menos que a outra. Então a média tá 50 pontos longe, nesse caso R$ 50 longe, tanto de quem ganha mais quanto de quem ganha menos. Ou seja, a média não tá representando de fato o que tá acontecendo. Não interessa, você tem que olhar para os dados e fazer uma análise crítica deles. E aí vem um problema com dizer que a gente vivia, em média, 35 anos. Porque realmente, se tu calcular a média de tudo isso, vai dar 35 anos. Mas, com um pouquinho de estudo e sofisticação, a gente consegue ver que não era assim que acontecia. Então, bora lá. Esse estudo aqui. E, como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito responsável com aquilo que eu venho falar aqui. Portanto, eu tive um trabalho de pesquisa que eu não esperava ter para esse vídeo. Mas, para desmentir esse tantão de coisa, a gente tem que ter um trabalhinho a mais. Não é que seja difícil desmentir, é trabalhoso. E o que é que esse trecho do texto vai dizer? Que basicamente havia infanticídio. Sim, se nascessem gêmeos, era possível que um deles ia morrer. Se nascesse alguém que não se soubesse quem é o pai, é possível que ia morrer. Se nascesse alguém que era percebido como fraco ou tivesse algum defeito, ia morrer. Então, vocês lembram quando eu expliquei da média? Agora eu quero que vocês imaginem para onde eu tô querendo chegar. Quando morre uma criança ou um bebê muito cedo, o que vai acontecer com a média, hein? E nesse outro trecho, além da gente ver que existem populações em que a taxa de infanticídio é bem alta, a gente vai ter também o argumento de que, cara, era uma época de muita violência. O que seria violência? Tanto dentro da tua população, quanto por ataques de animais selvagens e tal. E também tinham guerras, sabia que tinham guerras e as pessoas não tinham, sei lá, supermercado para comprar as coisinhas delas e não era uma vida tão confortável assim? Pois é, olha só, isso afetava inclusive na vida das pessoas, olha só que surpresa. Que surpresa que as pessoas morrem por conta de guerra e violência. Uau! Ou que surpresa que em populações que você simplesmente mata uma pessoa quando ela nasce um pouquinho torta, você joga a média da expectativa de vida lá pra baixo. Mas calma, a gente tá só começando. Ah, Tieguinho, mas de que forma as pessoas morriam? Bom, bora lá, o texto já tá na tela. Basicamente, tinham diversas doenças infecciosas, tinha, como eu já citei, violência ou às vezes homicídio mesmo, muitas vezes problemas metodológicos na hora de estimar a idade dos indivíduos mais velhos. E o trecho mais importante da gente entender é essa última parte, que doenças contam para geralmente 70%, violência e acidentes para 20%. Acidente, por exemplo, às vezes tu pode cair de um lugar alto, enfim. E doenças degenerativas seriam 9%.
Claro, isso daqui não é extrapolando para os ancestrais do mundo todo, em todas as épocas, é extraído a partir daquilo que eles coletaram. A maior parte, no caso, eram doenças. Então imagina você, cara, você é criança e quando você pega algum vírus, alguma bactéria, você geralmente vai ter alguma vacina, você vai ter algum remédio, algum xarope, algum comprimido. Às vezes você tem que tomar uma furadinha, mas tudo se resolve na modernidade. Antigamente não era assim. Mas calma, calma, calma. Eu não vou parar por aqui. Sabe, Wikipédia, aquele site maravilhoso para se obter informação, mas que por algum motivo as pessoas odeiam? Calma, eu não vou parar na Wikipédia porque eu sei que o povo é chato, tá? Eu sei, já fui estudante. Mas bora lá. É estimado que 57% dos caçadores-coletores, de fato, as pessoas assim, sabe, pré-agricultura, 57% deles chegam até os 15 anos. Sabe o que isso significa? A maioria morre antes dos 15 anos. E faz bastante sentido você parar pra pensar nisso, porque antes dos 15 anos, tu não vai ser o melhor caçador possível, tu não tá no teu auge. É muito mais fácil, sei lá, cara, um urso te achar na natureza e acabar contigo se tu tiver 15 anos. Dos que chegavam até os 15 anos, 64% continuavam a viver pelo menos até 45 anos. Eu quero lembrar vocês, a natureza é um ambiente muito, muito, muito hostil. Principalmente quando você esquece que você tá na cidade, que você tem farmácia e tal. Cara, lá um resfriado podia te matar. É sério? E aí, novamente, a gente tem aquela estimativa de que 70% das mortes eram por doenças, 20% era por violência ou por acidentes e 10% doenças degenerativas. Mas eu disse, eu não vou parar na Wikipédia porque eu sei que esse povo é chato. Então, bora pro estudo original. E aqui nesse outro estudo, o que que a gente vai ter? Apesar da gente não ter evidências de altíssima qualidade, como esse pessoal da nutrição, esse pessoal jura que a gente pode chamar nutrição de ciência. Cara, isso daí não é ciência. Eles acham que é fácil fazer ciência. Mas, com as evidências que nós temos, a sugestão é justamente contrariando aquela ideia de que "Uga buga, nós comemos carne, por isso estamos morrendo com 30 anos de idade. Todo mundo cai duro no chão, buga, buga, buga." E, novamente, cara, as principais causas de morte: infecções, violência e acidentes. Eles falam como se, sei lá, velho, as pessoas estavam comendo carne e tava todo mundo tendo ataque cardíaco, tava todo mundo morrendo de câncer, né, galera, comendo carne. Uau, eles viviam 35 anos. Chegava na idade mágica, 30, 35 anos, a pessoa caía durinho no chão. Era assim. Sim, era exatamente assim que acontecia. Claro que não, né? E pra fechar com chave de ouro esse trecho aqui, bora voltar pro estudo anterior, mostrar uma coisinha pra vocês. E o que esse trechinho vai dizer pra gente? Que os resultados vão contradizer aquela ideia de que poucos indivíduos passavam dos 40 anos e apenas indivíduos excepcionais, ou seja, exceção da exceção, ia passar dos 50 anos. Ou aquela ideia, de novo, de um ser humano super bruto e super das cavernas, uga-buga, e não vive quase nada e tal. Mas, aparentemente, ó, os dados mostram que a vida daqueles adultos não era tão incomum de chegar entre 68 a 78 anos. Justamente sugerindo que aquelas ideias de antigamente não são confiáveis. Aquelas ideias de que a gente vivia tão pouquinho. Então, assim, cara, as pessoas que passavam dos 15 anos geralmente viviam muito mais. Muito, 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 muito mais. O problema era você passar dos 15 anos. Que hoje em dia, óbvio, a gente não tem porque você não precisa caçar sua própria comida, né, cara? Você não tem risco. Pelo menos a maioria das pessoas não tem risco de um tigre aparecer na tua frente e tomar a tua vida. E aí você pensa, cara, as pessoas viviam tudo isso. Eu não tô dizendo que essa é a média, tá? Não sou idiota de usar o mesmo argumento deles. Mas era até comum ver pessoas de 68, 78 anos. Imagina se essas pessoas tivessem cuidado médico, tipo, não morrer pra bactériazinha, não morrer pra viruzinho. Assim como a gente pode tomar remédio pra coisas que pra gente é trivial e pra eles, nossa, é mortal. Imagina quanto essas pessoas iriam viver se simplesmente
elas tivessem acesso a essas coisas da modernidade. Pois é, parece que essa coisa de que a gente vivia 30, 35 anos é só uma ideiazinha fajuta com teto de vidro, muito fácil de quebrar. O problema é que dá trabalho. Dá trabalho justamente porque é mais difícil você defender aquilo que é verdade, do que você simplesmente falar alguma coisa que você ouviu por aí e confiar na tua credencial. Mas é pra isso que eu tô aqui, né? Ufa, próximo ponto. Essa dieta só permite consumir proteínas e gorduras, excluindo as fontes de carboidrato como legumes, frutas e vegetais. Não, cara, essa dieta não permite apenas você consumir fontes de proteínas e gorduras. Não é assim que funciona. E aí vocês lembram que eu falo que sempre que essa galera vai falar mal da carnívora, eles não sabem nem definir isso. Então, por exemplo, tu pode argumentar que leite é uma fonte de carboidrato. Mas e aí, a gente tira completamente? A maioria das pessoas sim, mas tu pode manter se tu quiser. Tem gente que gosta de usar mel, eu não recomendo porque, enfim, puro carboidrato. Mas não necessariamente, mesmo numa carnívora, tu elimina 100% das plantas. Claro, eu argumento que o melhor seria tu fazer isso, mas lembra daquela coisa de hipercarnívoro, de que se 70% for de origem animal, em tese você já entra? Então, eu quero comer um tomate, vão me expulsar do clube da carnívora. Não é assim que funciona, cara. Nunca é assim que funciona, mas eles fazem parecer, né? E aí eu quero trazer um ponto a mais. É que essa coisa de fonte de carboidratos, fonte de carboidratos. Cara, ninguém chega e fala, cadê sua fonte de álcool? Por que que não falam isso? Porque álcool é simplesmente deletério para tua saúde, ou seja, prejudica a tua saúde. E aí falam como se carboidrato fosse necessário, mas não é, não é. E aí vai ter a galera da academia que fala que carboidrato é necessário para construir músculo, e vai ter a galera que não sabe ler exame de sangue e fala que carboidrato é necessário para tireoide. Mas enfim, esse pessoalzinho que fica no cantinho deles e acha que sabe de alguma coisa, eles são muito fáceis de se identificar porque geralmente eles vão ter essas afirmações super genéricas e eles não têm como dar suporte para isso. E é uma coisa que vocês vão ver em todos os vídeos que eu for mostrando por aqui. Essa galera geralmente cita estudo, não lê o próprio estudo, ou se lê, lê da forma mais porca possível, ou até tenta fazer uma boa leitura, só que falha miseravelmente porque não tem conhecimento de como ler um estudo decente. Ou melhor, de uma maneira decente. E antes de passar para o próximo ponto, cara, bora combinar uma coisa? A galera do espaço da nutrição, bora parar de chamar proteína e gordura como se fosse alimento? Proteína e gordura é macronutriente, cara. Você não tá. Ah, eu vou consumir apenas proteína e gordura. Não, você vai consumir carne, você vai consumir ovo. Então, cara, para de chamar proteína e gordura como se fosse carne. Eu vou comer aqui a minha proteína. Não, você vai comer carne, cara. Mas Thiago, todo mundo entende o que ele quer dizer com proteínas e gorduras. Só que tem um porém, cara. Se uma palavra tem um significado específico e a gente tá numa discussão que envolve a saúde das pessoas, bora ser mais objetivo, bora ser mais específico. Não vamos ficar generalizando, porque aí fica fácil de fazer um argumento podre e parecer que é um inteligentão para uma audiência que não vai ler nada daquilo que você botou na tela, porque tu pisca um estudo na tela por 3 segundos e na cabeça do seu Zé da esquina, ele pensa: "Putz, o rapaz colocou um estudo na tela, que eu não vou ler, claro que eu não vou ler, porque eu não sei ler estudo, eu sou humilde, diferente desse rapaz, só que se ele botou o estudo na tela, significa que esse estudo concorda com ele. E se esse estudo concorda com ele, necessariamente esse estudo está certo, necessariamente a metodologia está certa, e é a ciência, cara. Acredite na ciência. Acredite na ciência. É sempre um pessoal que não sabe as delimitações da própria ciência e o que a ciência pode e não pode afirmar, e quando ela pode e quando ela não pode afirmar alguma coisa. E na real não é nem a ciência que afirma, tá? A ciência de fato são os dados ali. Quem afirma, afirma mesmo, é a gente, são os pesquisadores. Então, uma afirmação pode estar errada. Mas o cara é PhD em tal coisa e ele disse que carboidrato faz bem. Bom, você sempre vai ter um monte de gente inteligente tomando posicionamentos ruins sobre diversas coisas na vida. E se você nunca encontrou uma pessoa assim, cara, você não tá vivendo no mundo real. Sempre vai ter uma pessoa que tem formação, que tem, sei lá, diploma e vai falar besteira alguma hora.
Então bora parar de usar argumentos de autoridade e tal, achando que só porque o cara botou um link da PubMed e porque ele tem um diploma em nutrição, que ele sabe do que tá falando. E geralmente se a pessoa tem um diploma em nutrição, a maior chance dela não saber o que ela tá falando, tá? As exceções no espaço da carnívora só confirmam essa regra. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: da próxima vez que vocês falarem da dieta carnívora pra alguém e te disserem, ah, mas isso não é um nutricionista falando. Se você apresenta um nutricionista da carnívora, essa pessoa vai dizer, ah, mas aí ele tá errado. Não, pera. Você não estava dizendo até há pouco tempo que bastava ter autoridade de nutricionista? Então, se eu mostro um nutricionista que concorda comigo, você automaticamente vai dizer que ele está errado. Então, você está me dizendo que a gente tem que apelar para o consenso. Tanto o apelo à autoridade quanto o apelo ao consenso são falácias, gente. Por exemplo, se um professor de matemática disser que 2 mais 2 é igual a 5, ele está errado, mesmo que uma criança que não tenha a formação dele diga que é igual a 4. Isso é apelo à autoridade, que é dizer que só porque alguém tem autoridade sobre algo, supostamente, né, que essa autoridade é relevante e que justifica o argumento todinho da pessoa. Agora, o apelo ao consenso nada mais é do que dizer, bom, se a maioria concorda é porque tá certo. Mas isso não faz o mínimo sentido, cara, porque um consenso só existe porque em algum momento alguém discordou. E aí as pessoas tiveram que discutir, debater, mas não significa que elas estejam certas, porque senão a ciência não iria evoluir. Percebe como é uma ideia muito idiota? E aí quando a pessoa cita, ah, mas você está discordando da ciência, vamos supor que a ciência fique afirmando alguma coisa. Quem afirma são os cientistas, tá? Ou pesquisadores. Mas vamos supor que a ciência afirma alguma coisa. Mesmo se a maioria da ciência afirma algo, é idiota você dizer que só porque a maioria concorda que isso tá certo. Não faz sentido lógico, mas essa galera não usa lógica. É óbvio que eles não usam a lógica, eles não conseguem ter um processamento adequado para as informações. E aí eles saem cuspindo merda na internet, achando que tá abafando. E qual o problema disso? É que sem o consumo desses alimentos, você vai ter uma carência de vitaminas e minerais que são essenciais para o seu corpo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Esse estudo tá lembrando de alguma coisa? Tá lembrando de algum evento passado, assim? O que eu posso dizer que eu já não disse no outro vídeo sobre pessoas que citam estudos que elas não leem, justamente porque o público delas é inocente o suficiente para acreditar só porque você colocou um título na tela? Será que eu preciso me delongar muito nisso? Quer provar que falta nutriente nessa dieta? Faz o seguinte: acha alguém que tem alguma deficiência nutricional que se apresenta não no resultado laboratorial, mas sim nos sintomas dessa pessoa. Achou? Achou os sintomas, achou lá que tá baixo ou que tá super alto, tá. Aí você provou seu ponto. Agora, não é pegando um estudo que você não leu e que discorda de você que você vai parecer mais inteligente para um público que de fato procura a verdade e não só isso, como tem realmente essa curiosidade. Um público mais refinado, vamos dizer assim. Que, claro, né, eu vou fazer meu jabá aqui, mas o meu público tende a ser assim, tá bom? Porque eu construí essa minha pequena, mas crescente reputação justamente sendo objetivo e acostumando meu público a dar respostas completas e satisfatórias. Eu nunca fui o cara de ficar piscando estudo na tela, então sei que meu público espera isso de mim. Agora, o público da maioria dessa galera da nutrição, basta você colocar um link da PubMed na tela e pronto, você já fez o seu argumento. E como você tá lá como registrado, diplomadinho de nutrição, eles já acreditam em tudo que você fala. O que é bem triste, para falar a verdade, visto que a veracidade de um argumento está no argumento em si e no quanto ele consegue se sustentar quando bate de frente com a realidade, e não na pessoa que fala o argumento ou no diploma dela. E aí eu tô querendo retornar para aquele ponto que a gente já tinha dito, o estudo que ele simplesmente não leu. E como eu já fiz toda uma análise desse estudo no vídeo passado, eu peço para vocês que não viram o vídeo passado, dar uma checada lá que eu falo desse estudo. Basicamente, toda vez eles citam esse estudo, sendo que esse estudo concorda com o nosso ponto. Então, todo nutriente que a gente precisa vai ser encontrado em produtos de origem animal. Não existe essa coisa de dizer que só porque você vai deixar de comer vegetais e frutas vai faltar algum nutriente. E eles nunca vão achar uma pessoa na dieta carnívora, em uma dieta carnívora, como eu sempre digo, que tenha algum sintoma de deficiência ou coisa assim, que seja causado pela dieta. É claro, a pessoa pode ter algum hábito muito ruim na vida dela,
a pessoa pode fazer algum exercício inadequado, a pessoa pode ter uma situação metabólica prévia que exija mais nutrientes do que uma dieta carnívora vai ser capaz de proporcionar sem, por exemplo, uma suplementação. Tudo bem que nada impede a pessoa de suplementar caso ela precise, tá? Mas ainda assim, essa coisa de dizer que, se você não comer um brócolis, se você não comer maçã, vai faltar nutriente, é puramente idiotice. Ainda mais quando você usa um estudo que discorda de você. Seguinte, galerinha. Da próxima vez que vocês verem alguém, de novo, citando o estudo que não leu, e vocês forem ler o estudo e perceberem que essa pessoa simplesmente não abriu a porcaria do estudo, aí vocês param de seguir, tá bom? E sempre que essa pessoa aparecer na homepage de vocês mandam pra cá, que aí gera conteúdo pra mim, diversão pra vocês e eu posso contribuir com conhecimento de verdade. Além de que os carboidratos, frutas e vegetais são ricos em fibras, fundamentais para a saúde intestinal. Pois é, né? Fibra é fundamental. O que significa fundamental? É o fundamento, ou seja, se você não tiver isso, você não vai ter o que você se propõe a ter, nesse caso, saúde intestinal. Ou seja, se fibras são fundamentais, você não tem fibras na sua dieta, logo a sua saúde intestinal é ruim. Tá, mas peraí, por que pessoas que têm problemas no cólon, a primeira coisa que é recomendado é tirar fibra? Mas essas pessoas já têm o problema ali, então é outra situação. Ok, se fibra é fundamental para a saúde intestinal, por que você não vê pessoas na dieta carnívora tendo problema intestinal? Não, sério. Mas eu conheço fulaninho ali que comia 5 tabletes de manteiga sem fazer transição para dieta, ou que bebia gordura líquida da fritura que ele fazia, e ele teve diarreia. E aí, Thiago, e agora? A carnívora deu diarreia pro fulaninho. Lembra que eu falo que sempre tem uma forma apropriada de você fazer dieta? Pois é. Geralmente esses problemas acontecem quando você não faz isso ou quando você tem uma transição muito rápida. Então, mesmo que você faça a dieta corretamente, se você transiciona muito rápido, é capaz de dar problema do dia para noite. E é por isso que eu sempre, sempre, sempre recomendo uma transição de 6 a 8 semanas. Agora, fibra é essencial, pelo amor de Deus, cara. Se fosse essencial, a gente apresentaria sintoma. Como é que é essencial para tua saúde intestinal algo que tu literalmente não digere? Mas as fibras vão produzir lá, pela fermentação, os ácidos graxos de cadeia curta. Parabéns, você acabou de descobrir então que dieta carnívora te oferece muito mais e de uma forma muito mais disponível ácido graxo de cadeia curta, como o beta-hidroxibutirato. Por quê? Porque você não está toda hora colocando carboidrato para dentro e, portanto, consegue entrar mais fácil em cetogênese. Ou melhor, você regula melhor sua cetogênese. Então aqui vai também o meu exemplo pessoal. Eu comecei a minha jornada na carnívora tirando fibras. Por quê? Porque eu estava com gastrite e esofagite e eu tomava remédios, eu comia um monte de frutas e falavam para eu aumentar as fibras. Só que eu só piorava, 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 piorava. Eu não conseguia conversar por um minuto com uma pessoa sem querer arrotar, arrotar, arrotar toda hora, porque não dava. E aí a primeira coisa que eu retirei foi fibras, quando eu dei uma estudada sobre, mas aí eu pensei, não, essa galera é maluca. Se eu não comer fibra, eu não vou nem ao banheiro, então, né? Claramente fibras são essenciais, as fibras elas são mágicas, elas limpam o seu sistema digestivo, elas são maravilhosas. Mas eu vou testar tirar, porque tem esse cara aqui me dizendo que é para tirar as fibras, o meu gastro não tá me ajudando, a minha nutricionista e a minha nutróloga não estão me ajudando e eu só tô piorando. E eu não tô conseguindo fazer mais as minhas atividades físicas direito e eu não tô conseguindo nem mais conversar direito com as pessoas. Aí eu tirei as fibras. 2 semanas. 2 semanas. E detalhe, eu parei com os remédios, tá? Pra saber se o remédio não tinha magicamente começado a fazer efeito. Eu parei com os remédios. Cara, 2 semanas, zero problema. 2 semanas. E eu só tirei fibra, eu não tinha virado carnívoro ainda. Eu só tirei fibra. Aí chega um indivíduo desse pra meter o louco falando que fibra é essencial. E como eu disse no meu vídeo passado, cara, tudo bem se você quer ter um coliforme fecal como de um animal herbívoro, cara, vai lá, o sanitário é teu. Se tu gosta de passar um tempão no banheiro, vai lá, cara, vai lá, isso é tua vida, é tua escolha. Agora não tenta trazer uma pseudagem científica pra tentar justificar algo que é simplesmente falso, cara, porque é falso.
A gente não vê pessoas com sintoma de constipação na carnívora, a gente não vê pessoas, ou melhor, a gente não vê casos que se desenvolveram com a carnívora, assim. A gente vê remissão, isso a gente vê. Sem as fibras, você vai ficar entupido e se rasgar todinho. E o bom desse tipo de fala, tipo, sem as fibras você não consegue cagar. Sabe qual é o problema disso? É que é muito, muito, muito fácil você atestar que isso não é verdade. É só você perguntar por uma pessoa que faz a carnívora. A única forma que tem de alguém ficar com esse problema na carnívora é se a pessoa cair naquela coisa de não consumir gordura. E aí, muitas vezes, esse medo surge porque a pessoa tem a noção de que calorias importam, e eu sempre vou bater na tecla como calorias nunca importam. E aí a pessoa pensa, poxa, eu quero emagrecer, então eu não posso consumir tanta caloria, gordura é mais calórica, então eu não vou consumir gordura. E geralmente é esse caso, tá? Mas tem a galera que se preocupa com questão cardiovascular e acha que aumento de colesterol ou aumento do nível das lipoproteínas, tipo LDL, HDL, as pessoas ainda acham que isso vai afetar o que chamam de risco cardiovascular. Mas se as pessoas tirassem da cabeça essas duas coisas, esses dois mitos de que as suas lipoproteínas podem informar sobre seu risco cardiovascular e as calorias vão definir se você vai emagrecer ou não, geralmente as pessoas param de evitar gordura aí mesmo, tá? E aí você com o consumo correto de gordura, você vai ter idas bem tranquilas ao banheiro, que sim, são menos frequentes, mas por que que você vai querer ter idas mais frequentes ao banheiro? Qual é teu objetivo ao se alimentar? Teu objetivo é jogar fora no sanitário? Então, é um argumento muito, muito, muito idiota esse de que, você vai ter um tempo difícil no banheiro. Não, cara. Inclusive, se você exagerar em gordura, você também vai ter o efeito oposto, que você vai ter idas fáceis demais no banheiro. Isso só prova o ponto de que você só precisa consumir gordura. E se você consumir em excesso, você vai pro outro lado do espectro. Você não vai ter dificuldade em ir ao banheiro, você vai ter facilidade demais, inclusive. E uma curiosidade aqui é que no início da dieta, principalmente no início, tá? Mas pra frente da dieta também. As pessoas podem ter dificuldade de digerir gorduras líquidas, então, por exemplo, você fritou uma carne, pegou aquela gordura e consumiu o resto da gordura que ficou na frigideira. Cara, se você estiver indo ao banheiro fácil demais, provavelmente é isso, tá? Provavelmente essa dificuldade de digerir essa gordura, porque ela já tá tão quebradinha que ela desce bem rápido, e aí você vai pro banheiro bem rápido. Ou pessoas que transicionam rápido demais para essa dieta e não vão conseguir ter o metabolismo da gordura adequado, justamente porque você transicionou rápido demais e seu corpo provavelmente vai ter uma dificuldade ali na produção de bile. Então, é por isso que eu sempre digo, vocês têm que fazer a transição correta de pelo menos 6 a 8 semanas, mas para algumas pessoas pode demorar muito mais tempo, porque depende do teu estado metabólico anterior, depende do teu histórico, depende do que tu tá fazendo na tua vida num geral. Mas é claro, né? É claro que o NutriPadrão não vai te fazer todas as perguntas adequadas para saber se você vai ter determinado problema ou não. Ele vai pegar um mecanismo específico, vai jogar um estudo na tela, às vezes nem joga um estudo na tela, só fala algo que é simplesmente falso ou mentira. Sim. Então, eles nunca vão te dar todo esse contexto, geralmente eles não te perguntam essas coisas e falam como se bastasse tu olhar para algum valor que alguém consome de algum certo nutriente ou composto na dieta dela e dizer, bom, você vai ter problema com isso. Ou dizer, você não vai ter problema com isso. Ou também afirmar do outro lado, dizer, isso vai te beneficiar, isso não vai. Então, cara, assim, vocês têm que procurar por pessoas que vão conseguir ter um olhar mais geral para o corpo humano. E não pessoas que vão separar uma coisinha aqui e se achar o sabichão só porque, olha, tem um estudo que mostra que tal coisa. Cara, o corpo humano, ele é um sistema, e um sistema só funciona corretamente enquanto você analisa ele como um sistema completo, e não quando você separa uma parte e tenta adivinhar o que vai acontecer no resto desse sistema. Tu não pode priorizar olhar para a folha de uma árvore e esquecer de olhar para a floresta inteira. Esse é o ponto.
Ah, mas no passado se alimentavam assim. Estudos mostram que a dieta dos nossos ancestrais era predominantemente composta por fontes vegetais e não por fontes animais. Cara, esse estudo é ridículo. Mas você sabe que eu sempre leio os estudos, né? Então bora lá. Esse daqui é de fato, assim, de longe, o pior estudo que ele trouxe. E foi uma droga ler isso daqui, tá? É muito, muito mal feito, é muito, muito super confuso, então eu vou resumir pra vocês. Os pontos mais importantes do porquê esse estudo é ruim. Seguinte, as populações analisadas nesse estudo, elas são pós-agricultura. E o que tu acha que vai acontecer se tu analisa uma população pós-agricultura para falar da dieta dela? Ah, mas Thiago, nem todas, enfim. Tá, o que você tinha que analisar, cara, é justamente as populações pré-agricultura e não populações contemporâneas. Então esse cara vinha aqui com essa palhaçada de dizer que são os nossos ancestrais. Ah, claro, claro. A agricultura que começou lá para 12, 13 mil anos atrás e os nossos ancestrais contemporâneos, aqueles representam sim o que a gente deveria comer. A gente não vai olhar para os milhões de anos de evolução, não. A gente vai olhar para essa galera daqui, tá? E aí o estudo dele vai basicamente concordar com tudo aquilo que a gente já falou das causas de morte. Mas eu sinceramente já falei tanto disso que eu não sei se eu preciso acrescentar mais. Então, bora para o próximo ponto. Ainda que a gente dê a graciosidade de dizer que as pessoas comiam essa quantidade de plantinhas que ele está sugerindo, não é bem isso que o estudo dele fala, tá bom? Entre outros achados, esses estudos argumentam que a maioria dos grupos, entre aspas, caçadores e coletores, eu coloquei essas aspas aí porque a gente sabe que eles são grupos contemporâneos, né? Enfim, obtém 50% ou mais das calorias. Vocês sabem que eu não gosto desse termo, né? Mas enfim, dá pra entender. Das calorias por carne. Olha só que surpresa! Então, assim, cara, nem o próprio estudo que ele cita concorda com ele. É impressionante, é muito impressionante. E eu não sei se vocês estão vendo, mas esse símbolozinho do lado dos 50%, ele significa maior ou igual a. Sabe o que isso significa pra gente? É que 50% das ditas calorias eram pelo menos vindo de carne. Pelo menos isso, 50%. Esse é o mínimo. Ah, vai ficando ridículo, né? Quanto mais a gente vai lendo o próprio estudo que a pessoa cita, vai ficando um negócio patético, cara. Além disso, eu não sei se vocês sabem, mas na natureza, os animais de caça e tal, eles não são tão gordos quanto o que a gente tem nas criações aqui da cidade. Ou seja, por que você está citando isso, Thiago? Porque, sim, a carne vai ter gordura e. Tudo bem, vamos dizer que gordura é mais calórico. Por mais que seja besteira trabalhar com caloria, mas enfim. Ah, gordura é mais calórico, por isso eles consumiam. Ok. Só que, ainda assim, cara, os animais na natureza não são tão gordos quanto aqui na cidade. Então, uma boa parte dessas calorias vai vir de proteína. Ou seja, essa coisa de dizer que o ser humano, os nossos ancestrais, primeiro que esses nem são nossos ancestrais, mas tá. Dizer que o ser humano consumia uma dieta predominantemente vinda de planta, cara, pelo amor de Deus. Em que planeta tu vive, cara? E aí eu até pensei em trazer os argumentos do porquê nós somos carnívoros, mas eu acabei de ter ideia de que ficaria muito melhor se eu fizer um novo vídeo focado nisso, focado nesse argumento para eu poder referenciar mais fácil para vocês. Então eu vou ficar por aqui simplesmente desprovando esse estudo dele. Porque primeiro, é péssimo, segundo, a metodologia é podre e terceiro, nem concorda exatamente com o que ele está falando, tá bom? Mas os argumentos a favor de da gente dizer que somos animais carnívoros, eu vou deixar para uma próxima. Quer viver como no passado? Sai do celular e vai caçar comida. Quer viver como no passado? Sai do celular e vai caçar comida. Cara, os teus ancestrais, eles caçavam comida porque eles não tinham outra forma de obter o alimento. Se eles tivessem supermercado, tu acha que eles não iam pro supermercado? Então, cara, acontece o seguinte: esse tipo de comparação idiota, reducionista, só vai funcionar com um público leigo, que não é o caso do meu público. Eu gosto de falar que o meu público é um pouquinho mais educado. Mas, apesar disso, eu vou tentar extrair alguma coisinha a mais desse tipo de comentário. Bom,
A gente tem diversos hábitos e situações modernas que não são congruentes com o que a gente teve no nosso período evolutivo. E tudo aquilo que vai saindo do nosso padrão evolutivo vai, de alguma forma, em algum nível, prejudicar a nossa saúde. Na verdade, tudo não, quase tudo. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. O fato de você ter internet hoje pode ser muito benéfico. Eu vou me dar a liberdade de usar essa palavra. Pode ser muito benéfico para você porque você pode aprender várias coisas e tal. Mas esse hábito de ter internet também levou com que, por exemplo, as pessoas começassem a se comparar umas com as outras e aí começa aquele lance de saúde mental. A gente tem, por exemplo, também ambientes que a gente controla a temperatura. A gente não tinha isso antigamente. Todas essas coisas vão influenciar um pouquinho. E para eu não desviar muito do assunto, óbvio, dieta é uma dessas coisas. E é muito provavelmente a coisa mais relevante de todas, porque sabe aquela história de você é o que você come? Pois é, cara, é verdade isso. E dieta vai influenciar no teu corpo, que é literalmente aquilo que tu usa e a única forma que tu tem de experienciar esse mundo. Então, aquilo que tu come é algo tão íntimo quanto a saúde, tão íntimo com o teu bem-estar, que a gente não pode simplesmente falar: Quer viver como seu antepassado? Então vai caçar comida. não, cara, não é assim. É realmente uma coisa importante, é um hábito importante. Assim como se expor à luz solar, assim como evitar telas o máximo possível seria o melhor, mas de preferência pelo menos evitar telas de noite. Todas essas coisas vão contribuindo para a tua saúde. Então, contato com a natureza. Por que as pessoas se sentem bem quando tem contato com a natureza? Cara, é bem simples. O ser humano não evoluiu para ficar entre quatro paredes de concreto fazendo a mesma coisa todos os dias para ganhar um salário no final do mês. E aí, voltando novamente para a parte da dieta. Esse argumento de Você não é homem das cavernas. Você não precisa viver como homem das cavernas. é simplesmente um erro muito grosseiro que ignora o fato de que esse argumento de que você deve fazer como seus ancestrais, ele não é só porque os seus ancestrais faziam há muito tempo e funcionava desde sempre, não. É literalmente um argumento evolutivo. Os teus genes foram se adaptando ao longo do tempo para uma certa quantidade e uma certa variedade de estímulos específicos. Ou seja, isso significa que quanto mais tu seguir esses estímulos específicos, melhor tu vai ficar, ou pelo menos melhor chance tu vai ter de apresentar uma saúde melhor. E saúde não só física, mas também mental, cara, claro. E óbvio, quanto mais tu se desviar desse caminho que o teu gene evoluiu, aí a gente vai diferenciar genótipo e fenótipo. Quanto mais o teu fenótipo desviar disso, mais a tendência é a tua saúde geral piorar. Tiago, então você é contra qualquer intervenção moderna? Não, eu não sou contra. Você é contra a suplementação? Não, eu não sou contra. Existem casos e casos, porém antes de você partir para algo como uma suplementação, como uma medicação, como algum tratamento específico, que talvez se o teu problema não se resolve contigo simplesmente criando hábitos melhores e que vão tratar a causa das coisas e não o sintoma das coisas. Pois é, esses hábitos melhores, quais são eles? Evolutivamente, vai ser sempre aquilo que a tua espécie praticou por mais tempo na história mais recente. Basicamente é isso. Então, por que carne faz bem? É porque carne é um superalimento? Não, carne não é um superalimento. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Não existe superalimento. Eu entendo quem usa para dizer, é super nutritivo. Cara, carne é simplesmente o alimento que a gente se adaptou para comer. Assim como para o gorila, o superalimento dele não é carne, porque ele não evoluiu comendo isso. Assim como para a vaca, não é carne, ela não evoluiu comendo isso. Então, não existe superalimento, existe só o alimento correto para a espécie correta. Mas eu conheço uma pessoa que tem uma falha genética que ela não consegue comer carne. Ok, isso daí é exceção. Agora, bora lembrar de uma coisa: a exceção só prova a regra. E para exceção, sim, cara, intervenções modernas para problemas modernos. Isso é válido. Eu não sou contra você utilizar medicação, você utilizar essas coisas. Agora, vim dizer que, Você quer viver como seus ancestrais? Então para de usar o seu celular. cara, isso é um argumento muito idiota e reducionista. Não, faz melhor. Já que tá nele, segue o @VitorMeloNutri.
Não, 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 não! Pelo amor de Deus, cara, não segue esse cara. Ele não vai te passar informação verídica, ele não vai ler isso tudo direito. Cara, a única forma de você seguir uma pessoa dessas e ter um motivo válido, é se tu quiser rir ou se tu quiser refutar por algum motivo. Agora, Thiago, por que você está utilizando essa linguagem com ele? Porque eu não esperava tão cedo encontrar alguém tão arrogante quanto a moça do vídeo passado. Porém, eu encontrei. E aí eu quero lembrar uma coisa, claro, essa personalidade do vídeo que gera um pouquinho de entretenimento, ela é sim um pouquinho inflamada. Agora, as críticas que eu faço são válidas e eu ainda mantenho elas de pé. A parte do humor é o quão intenso eu venho expressando essas coisas pra vocês, óbvio. Só que as minhas críticas seguem as mesmas. Esse cara não é competente naquilo que ele tá criando conteúdo. Aí sabe de uma coisa? Eu tô louquinho, cara, pra receber o meu primeiro comentário aqui no YouTube dizendo: ah, mas você não é nutricionista, você não tem diploma. Porque eu quero muito tratar de algumas falácias com vocês. E uma delas é o apelo à autoridade ou o apelo ao consenso. Mas enfim, isso vai ficar para outros vídeos. Aproveitando a deixa aqui no final do vídeo, calma, cara, já vai acabar o vídeo, calma. Eu quero dizer que eu também vou trazer conteúdos mais informativos no sentido de que eu vou simplesmente falar alguma coisa com vocês e para ensinar vocês. Eu quero lidar com algumas falácias, eu quero lidar com alguns argumentos básicos da carnívora, eu quero lidar também com argumentos que as pessoas geralmente usam contra a gente, mas mostrar pra vocês como é que a gente rebate isso. Além da série de reacts, que provavelmente vai ser a série que vocês mais vão assistir, justamente porque traz uma leve polêmica, digamos assim, eu quero trazer um conteúdo mais tranquilo também. Então fiquem ligados aí, tanto no Instagram, para saber o que que eu tô fazendo, o que que eu tô produzindo, quanto aqui no YouTube, que vai ser o principal. O Instagram vai ser sempre a porta de entrada, mas o YouTube vai ser aquilo que eu vou poder argumentar mais extensivamente com vocês. Para se inscrever no YouTube, o botão tá aí embaixo. Para acessar meu Instagram, vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. E eu criei também um TikTok, que eu vou deixar na descrição, mas assim, né? Eu não sei se eu vou postar tanta coisa por lá. Porém, se você tem TikTok, vale a pena me seguir por lá também. Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aí. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo. E se for uma dúvida mais específica, cara, me chama no meu Instagram. Isso é tudo por hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.